Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de leite. Depois de 3 meses consecutivos, o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, com preços em queda, o pagamento de abril referente ao leite captado em março teve alta nos preços. E quem vai trazer um contexto de como anda esse mercado leiteiro é o Paulo Martins, que é chefe-geral da Embrapa Gado de Leite. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com todos os seguidores de Notícias Agrícolas. Paulo, de acordo com o levantamento do CPEA, na média Brasil, a gente teve agora nesse pagamento de abril referente ao leite captado em março, um aumento de 2,3%, chegando a R$ 1,98 o litro do leite. Esse aumento, ele se deve... O que pesou mais para aumentar esse preço? Foi mais uma queda na captação, porque o período de entre-safra do leite está ganhando mais força, ou foi uma questão de demanda, de consumo, já que também em abril a gente teve a retomada da nova rodada do pagamento do auxílio emergencial? Bom, primeiro a gente tem que comemorar a elevação do preço, ainda que muito diminuta, muito pequena, porque cria uma expectativa favorável ao produtor. Essa elevação acontece com frequência nos anos, todos os anos. A gente está vivendo um período em que há uma redução da oferta de leite e, portanto, isso impacta positivamente no preço pago ao produtor. Esse ano não foi diferente, mas, sem dúvida alguma, diferente do que aconteceu no ano passado. No ano passado, nós tivemos, nesse período, um momento de estresse, de queda de preço substancial. Por quê? Porque vivíamos um momento de insegurança, de incerteza. Muitos achavam que não iam ter para quem vender, eu me refiro aos laticínios. Uhum. E aí o preço ao produtor caiu lá no chão. Esse ano a gente teve uma elevação e se deu pela redução de oferta. Há uma disputa, ainda que não muito intensa, de produção de leite no campo. Isso se reflete então, ao preço ao produtor. Paulo, você comentou justamente essa situação que está bem diferente do que a gente viu no ano passado. Segundo esse levantamento do CPEA, o valor que a gente tem pago pelo leite ao produtor nesse mês de abril, essa média que o CPEA divulga do pagamento referente ao mês de abril, é pouco mais de 28% maior do que o preço que foi visto em abril no ano passado. É justamente por causa dessa diferença conjuntural. A gente ainda segue num período de pandemia, mas a gente já sabe mais ou menos como que a questão dessa doença está rodando, a gente já tem a vacinação caminhando, o auxílio emergencial. O que diferencia tanto, então, o mês de abril de 2020 para abril agora de 2021? Cada ano no leite é um ano diferente. Isso é muito bom para quem faz análise, porque tem sempre novidades. E no ano passado a gente teve um ponto fora da curva. O que a gente tem que ter claro é que abril é o período que começa efetivamente a subir o preço, porque na região do Brasil Central nós temos uma redução de chuvas, né? É bom lembrar sempre águas de março. São as águas de março fechando o verão. Então, quando a gente tem uma redução de chuva no Brasil Central e algum problema de redução ou espaçamento de chuva na região sul, nesse período, aí não tem como. A gente tem efetivamente uma redução da oferta. O mês de abril desse ano, ele se caracteriza exatamente por essa condição. Nós tivemos uma redução da chuva, um espaçamento de chuva no sul. Isso está impactando, inclusive, a produção de milho safrinha. Mas tem um ponto que tem que ser levado em consideração também, porque a formação de preço no Brasil leva também em consideração um ponto fundamental, que é o preço do mercado internacional. Esse ano nós estamos com uma proteção natural que vem de dois fatores conjuminados. O primeiro, o preço do leite no mercado internacional está muito alto, está passando da barreira de $4.000. E o segundo, o dólar está muito caro no Brasil. A moeda brasileira foi uma das que mais se desvalorizou no mundo nesse ano de 2021.
Então, para importar está muito caro. Isso cria também uma barreira. A escassez de leite no mercado interno não está podendo ser compensada por grande quantidade de exportação, porque no mercado internacional o leite também está caro, em função da retomada de consumo de leite, principalmente nos países da Ásia. E, Paulo, a gente tem, então, nesse mês de abril, esse leve aumento de 2,3% na média Brasil no preço pago pelo leite ao produtor, mas, ao mesmo tempo, a gente tem também um aumento bem vertiginoso nos custos de produção, sobretudo agora, então, que as pastagens vão ficando menos vigorosas, né, e vai ser preciso, então, complementar a alimentação desse gado com ração. Como que o senhor vê essa questão, essa disparidade entre o preço pago ao produtor e os custos de produção? Então, essa pergunta sua é excelente, porque se por um lado houve uma elevação do preço do leite no mês de abril, por outro, a gente está percebendo cada vez mais dificuldade de sobrar dinheiro para o produtor, porque o produtor vive da margem. Aliás, qualquer empresário vive da margem, é entre a receita e a despesa. E no caso específico da despesa, ela vem crescendo continuamente desde o segundo semestre do ano passado. Começou subindo principalmente num ponto que, para muitos produtores, é vital, que é o custo da ração. E por que isso aconteceu? Porque a demanda internacional cresceu muito. Então, tudo que diz respeito à utilização de milho e soja no mundo está ficando caro. E, no caso brasileiro, não é diferente. E, para complicar a nossa situação, esses produtos subiram em dólar, mas com a desvalorização cambial, ficou muito estimulante para o produtor de soja e para o produtor de milho colocar a sua produção no mercado internacional. Então, nós tivemos, estamos tendo, uma escassez relativa de milho e soja aqui no Brasil. Está afetando também a avicultura, a suinocultura e, naturalmente, a produção de leite, principalmente agora, em que o produtor vai ter que lançar mão com mais intensidade de ração. Mas, além da questão de concentrados, volumoso também vem crescendo em termos de custo, né? Quem fez aí a produção, quem produziu milho para silagem esse ano, teve que aportar uma quantidade significativa de recursos. E isso tem feito com que o principal item de custos em qualquer propriedade, porque eu estou falando tanto de volumoso quanto de ração concentrada, então o principal item, que é a alimentação, comece a mostrar que esse ano vai ser muito desafiador para a produção de leite brasileiro. E, Paulo, se nesse mês de abril a gente teve essa pequena alta de 2,3%, mais puxada, então, pela captação menor do que efetivamente pela demanda na ponta consumidora, o que a gente pode esperar para o mês de maio referente ao leite captado agora em abril, tanto em questão de preço pago ao produtor, demanda, custos de produção? Bom, os custos, a gente espera que dê uma estabilizada, mas ninguém tem muita segurança quanto a isso, porque o mercado internacional ainda está muito incerto no que diz respeito à ração. Então, se nós tivermos uma estabilizada de custos, como nós aqui na Embrapa estamos imaginando, então, e com a elevação de preço que se espera no mês de maio, então haja uma melhoria em termos de margem para o produtor. Mas isso é apenas, olha, e nós estamos falando de uma previsão para daqui a 30 dias, né? Porque nós já estamos no mês de maio, o mês de maio está acontecendo, nós vamos apurar o custo no final do mês, mas ainda assim nós estamos vivendo uma situação de incerteza. Eu diria, eu estou nessa atividade, fazendo análise de mercado, desde 1983. Eu não vi um período de mercado livre, porque na época que tinha tabelamento era outra história. Era outra história porque o produtor, às vezes, tinha problemas gravíssimos em termos de rentabilidade. Mas eu não via, da década de 90 para cá, quando nós tivemos liberação de preço, momentos de incerteza tão grande para o produtor, porque ele não tem clareza o que vai acontecer com o custo de produção e não tem clareza o que vai acontecer
com o preço, com a remuneração final da sua atividade. É claro que isso não acontece só na atividade leiteira, nós estamos vivendo um momento de incerteza muito grande de maneira geral. Mas para o produtor de leite, que tem um capital acumulado bastante intensivamente na atividade e que tem pouca margem para poder fazer ajustes, pelo menos o período de entre-safra sinaliza como de grande desafio na manutenção da sua rentabilidade. E, Paulo, em relação à demanda na ponta consumidora, né? Nesse mês de abril a gente viu, então, a demanda um pouquinho mais enfraquecida, né? Esse auxílio emergencial em parcela menor e com menos abrangência, né, populacional voltando a entrar aí no bolso do brasileiro. Em maio, o que a gente pode esperar? Essa demanda deve melhorar um pouquinho ou ainda não? Vai ser a captação menor que vai continuar ditando esse ritmo do aumento de preço? Então, quando a gente faz uma análise conjuntural, o produtor tem pouca margem de manobra. A única margem de manobra que ele tem, no caso do custo, é reduzir a oferta de ração, que vai naturalmente impactar a produção de leite. Então, se nós continuarmos tendo uma elevação muito grande do custo da ração, o produtor vai continuar tendo o comportamento que está tendo, reduzindo, então, a produção. Se isso acontecer, então, a gente tem uma elevação do preço ao produtor. Mas tem uma outra possibilidade, que é o mercado interno reagir, sob a ótica da gôndola do supermercado. O que dificulta essa reação no momento? Uma junção de fatores. Primeiro, nós estamos tendo inflação. Inflação reduz o poder de compra do consumidor e, principalmente, a população de baixa renda passa a ter uma dificuldade maior de consumir produtos lácteos, embora seja, juntamente com o ovo, uma maneira mais barata, mais acessível para se consumir proteína animal. E uma outra questão que impacta também é a questão do Corona Voucher, que no ano passado foi muito importante para alavancar o consumo de lácteos, mas esse ano ele está vindo numa proporção muito menor e está vindo de maneira devagar. Quer dizer, nós não temos um conjunto muito grande de famílias ainda consumindo. Somado a isso, a taxa de desemprego formal está recorde, bateu em 14,4%. Então, todos esses fatores fazem com que os laticínios tenham dificuldade de manter um nível de consumo elevado de lácteos, né, de venda, né, e com isso a gente acaba tendo uma reação no preço pago ao produtor, também sob a ótica da demanda dos laticínios. Certo, Paulo, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, espero estar com vocês ao longo do ano. E tomara que a gente erre e que a gente tenha aí um período de entre-safra menos desafiador, como a gente está vendo nesse início de maio. Estivemos aqui, portanto, com Paulo Martins, que é chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, trazendo detalhes do desenrolar desse mercado no mês de abril. Depois de 3 meses consecutivos de quedas nos preços, no pagamento de abril referente ao leite captado em março, houve um aumento, segundo dados do CPEA, de 2,3% na média Brasil, então atingindo um preço médio de cerca de R$ 1,98 por litro de leite. Segundo Paulo Martins, esse aumento, ainda que pequeno, ele traz uma questão de esperança ao produtor, de que esses preços ainda podem aumentar um pouquinho mais, porque agora o período de entre-safra vai ganhando mais força, mas esse aumento ele é mais puxado, o que pesa mais nesse aumento é a captação menor de leite, justamente por esse período de entre-safra, do que a demanda na ponta consumidora. E segundo Paulo Martins, esse cenário deve continuar nesse mês de maio, né, que vai ser o pagamento no final do mês referente ao leite captado em abril. A captação deve seguir diminuindo, porque a gente entra num período de seca, com pastagens com menos vigor, então é preciso suplementar a alimentação desses animais com silagem ou com ração, e esses alimentos estão, né, com preços muito altos, em patamares, né, bem elevados, então pode ser que o produtor continue reduzindo ainda mais a produção
e isso deu uma ajuda para puxar esses preços para cima, né? Mas não tanto, então, a ponta consumidora. Os custos de produção, principalmente com a alimentação dos animais, deve seguir pressionando as margens de lucro do produtor de leite, mas então a expectativa é de que esses preços sigam aumentando por causa da entre-safra agora, então, no mês de maio. Antes de ir embora, eu queria deixar para vocês um convite, você que está nos assistindo pelo YouTube do Notícias Agrícolas ou pelo nosso site. Se você já estiver no YouTube, é bem mais fácil. É só se inscrever no nosso canal Notícias Agrícolas Oficial, ative o sininho para receber as notificações e ficar antenado em todos os vídeos que entrarem no canal. Se você está no nosso site Notícias Agrícolas, passa lá no YouTube também, se inscreve por lá, deixa o seu like também no vídeo, né, e ative o sininho para receber as notificações. Nós também estamos em outras plataformas de redes sociais, estamos no Facebook como Notícias Agrícolas, no Twitter, @Notiagre e no Instagram, @Notícias Agrícolas, tudo junto. É só nos acessar e nos adicionar por lá e continuar sendo o produtor rural mais bem informado.